Gostaria agora de dar início ao ciclo de palestras. Para isso, eu gostaria de convidar o Dr. Afonso Salgado para falar sobre o tema Fisioterapia e Saúde Integral. Dr. Afonso Salgado, fisioterapeuta graduado pela Universidade Estadual de Londrina, doutorando em Engenharia Biomédica pela Unicastelo, mestre em Cirurgia Experimental pela Unesp, diretor da Escola de Terapia Manual e Postural, coordenador e docente da pós-graduação em Terapia Manual e Postural de Londrina. Dando continuidade, e antes de entrar na palestra, eu estava conversando com o Dr. Murilo e o Dr. Abdo lá no fundo. Nós completamos 10 anos que nós lançamos a nossa revista, justamente pelo desconhecimento, de todas essas práticas. Eu queria também agradecer, a toda a equipe científica. Então a escola lançou no mercado privado uma revista que ela foi indexada. A pessoa não está aqui, mas eu queria agradecer ao professor Luiz Vicente, que está em São Paulo, hoje na Uninove, e graças a ele, um exército de pessoas da área científica, hoje ela está indexada, ela é B2, e ela foi reconhecida, recebeu uma carta, um e-mail, sendo ela reconhecida pela Confederação Mundial de Fisioterapia, como uma revista científica brasileira, no caso de âmbito internacional. Então isso fortalece aquilo que o Dr. Murilo falou e que o Dr. Abdo falou. Isso para nós é uma grande honra. Bom, nós colocamos o nome de Fisioterapia em Saúde Integral porque alguns anos atrás a gente estava nos Estados Unidos e uma parte que a gente fez de faculdade lá tinha lá Medicina Integrativa e depois eu vi Fisioterapia em Saúde Integral. Então, eu pego como as normativas de onde nasceu. A medicina é milenar, então a medicina complementar e alternativa ou natural, ela é dividida em 5 categorias. Então, primeiro, nós temos sistemas médicos alternativos, que são construídos em sistemas teóricos, como a homeopatia, a medicina naturopática, a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda. Número 2, eles têm técnicas que intervêm mente e corpo. Então, aconselhamento individuais, de meditação, oração, enfim. Número 3, terapias biológicas, que eles agem com ervas, alimentos, vitaminas, minerais, suplementos alimentares. Número 4, eles também trabalham, tanto que a medicina osteopática, a medicina quiroprática trabalha com manipulações, e inclui a terapia manual. E por último, terapias energéticas. Hoje o médico americano, principalmente, ele fala muito de teorias do biocampo, onde entra aqui a microfisioterapia, onde entra a leitura biológica, terapias bioenergéticas, que nasceram com médicos. Reich, Jung e Lowell, eles eram médicos, e depois eles passaram, e quem hoje domina é a psicologia bioenergética, que vocês vão ter uma palestra. Por isso que a gente escolheu a dedo alguns temas que o fisioterapeuta, como o professor Murilo falou, ele desconhece. E às vezes a gente acha isso, alguma coisa meio esquisita. Então, dependendo dessa resolução, isso nos fortaleceu. É muito recente, a gente precisa desse amparo legal que regulamenta, pela Resolução 380/2010, o uso do fisioterapeuta destas práticas. Dentro dessas práticas, repetindo tudo aquilo que o Dr. Abdo falou, tem muita coisa aqui que a gente desconhece. Existia já a medicina antroposófica de Stein, mas hoje nós temos fisioterapeutas trabalhando em antroposofia. Há 4 anos atrás, quando nós trouxemos uma palestra, todo mundo desconhece. Não é falha dos currículos de base, mas nós que estamos aqui, norteando isso, é nossa obrigação usarmos os meios de comunicação para divulgarmos. Então a gente tem visto fisioterapeuta em tudo que é lugar, dentro de shoppings, do lado da estação St. Pancras, lá em Londres, do lado da estação de trem tem fisioterapeuta, vocês vão ver centros de pesquisas, hospitais, enfim. A área é muito longa. Agora, o que nós viemos falar nesse congresso? Mostrar que os níveis do corpo são todos interligados, eles se influenciam mutuamente de forma direta e imediata, a gente trabalha inconsciente e consciente, como já foi falado pelos 2 profissionais anteriores, a parte de hipnose. Então, corpo e psique, para nós hoje, são os 2 lados da mesma moeda, é o organismo. Então, o fisioterapeuta trabalha com o corpo que sofre e trabalha com a pessoa que sofre por inteiro. A gente ficou segmentado.
Bom, e se você olhar o pensador, né, lá em Paris, você verifica que é uma pessoa que ele deixou um tempo para colocar as ideias, e eu peguei de um autor, um médico, né, que escreveu um livro muito interessante, se chama O Cérebro do Vencedor, que não tem nada a ver de autoajuda, é pura neurociência. Ele diz: o pensamento fértil elabora-se lentamente em seu cérebro. Ele não é mais sonhador, mas criador. Quando a gente usa uma frase dessa, a gente dá apelo a alguma coisa quântica. E hoje, pessoal, nós temos duas linhas. A linha linear, que quanto mais você trabalha, mais você tem resultado na matéria. Então eu lembro quando a gente começou a osteopatia na década de 80, você se matava, saía transpirando e contente que isso dava resultado. Só que hoje, pessoal, se vocês pegarem cientistas de base e colocaram um eletrodo num nervo só de ratos e gatos e viram que, por exemplo, o nervo frênico tem 75% de fibra sensitiva. Mas 20 anos a gente achou que ele era motor. E a gente trabalhava fazendo força. Hoje ele é sensitivo. Hoje você não precisa fazer força. Aí passa as teorias que vão usar pela teoria do caos. Quer dizer, medicina sutil. E é isso que a gente faz. Então a gente tem a ideia ainda que a gente precisa fazer força. Mas não, hoje existe os dois lados. Tem hora que você precisa. Mas na maioria das vezes, por exemplo, no nervo frênico, 75% na cervical, mas tem 90% no abdômen. Então você não precisa fazer força, você vai trabalhar em cima de nervo sensitivo. Então é medicina sutil, é isso que a gente veio falar para vocês, né? Em cima disso, olha só como a gente tem ensinado os nossos alunos. A ponta do iceberg é o corpo físico, são os fenômenos lineares. É a medicina fenomênica que trabalha em sinais e sintomas. A gente tem que aprender isso, mas nós temos que saber que embaixo, né, da ponta desse iceberg tem mais coisa, que hoje está aprovado pelo nosso Conselho Federal, que são o quê? Medicina de modelos emergentes, que entra aqui acupuntura, fito, etc., né, que trabalham não só no físico, mas trabalham também no contexto emocional, etc., ambiental. E por último, ó, alma e consciência. Padrão de auto-organização é a homeopatia. São medicinas quânticas que atuam na causa do problema. Às vezes eu posso ter uma lombalgia de origem emocional, ou tóxica, ou química, ou física, eu não sei. Mas eu vou procurar a causa, e não pegar e tratar só a matéria. Então, eu recomendo alguns livros para vocês, né? Então, esses dois médicos, né, que são cariocas, escreveram um livro aberto à população que chama O Elo Perdido da Medicina. Olha só o que eles falam: a exploração médica no campo da física e da natureza era fortemente marcada pelo saber empírico, que são aqueles médicos antigos, né? Conheciam a tua família, sabia que você adoecia às vezes por conflitos de família, e isso refletia no seu corpo, pela existência, pelos sentidos, pela percepção. Ele fala, como médico, ele pode, eu não sou médico, se dava a medicina no caráter de arte, não é isso? E fruto do acúmulo de conhecimento, da observação, do uso da sensibilidade, da definição de indícios do processo de adoecimento. Por outro lado, o pensamento racionalista, que tendia a minimizar a observação individual, seguia a máxima de Galileu, onde praticamente não se pode falar do indivíduo, não é isso? Hoje o que a gente fala? Olha, aquela pessoa, não, a gente fala aquele caso, né? Então, a gente trata as pessoas como caso, né? Isso veio o que? A ciência, ela realmente se baseia na repetição para estabelecer suas leis. E é difícil fazer ciência quando as pessoas têm uma individualidade biológica, nem tudo é muito diferente. Como você falou, nós temos que discutir categorias e classes, aí cada um tem uma realidade. Isso realçou o quê? A falha do observador. A gente fala do pensador, ele cria, mas nós temos falhas. As falhas de avaliação de caráter empírico. Hoje ninguém mais faz isso, ninguém usa mais intuição, etc. Crescia a preferência pelas teses apriorísticas e quase sempre reducionistas, né? Então, nós sabemos que o rendimento do ser humano ele ficou preso. Então, o ser vivo é um ser em constante interação, tanto interno quanto externamente, né? O ser vivo, ele é um sistema homeotérmico, é um sistema estruturalmente aberto e não fechado. E para ter rendimento biológico grande, nós temos que ter um equilíbrio entre as duas partes, concorda? Então, por exemplo, se eu tenho um problema ao qual, por exemplo, venho na minha saúde, eu tenho que perguntar para esse paciente, para esse ser humano, como é que estava o passado dele, né? O que ele tem de ansiedade para o futuro, como é que ele vive o presente. Então, para isso, eu até coloquei entre aspas, nós estamos trazendo este autor. Uma das pessoas que mais me chamou a atenção foi a Universidade Federal do Pernambuco.
Vocês vão ter amanhã uma palestra com essa pessoa. Ele não é da área médica, mas ele vem organizando os maiores congressos quânticos do mundo. Então olha só o que ele fala num dos prefácios do livro dele. O paradigma quântico e relativista, que emerge no início do século XX, é um divisor de águas. Então isso, amigo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um paradigma, né? E tal qual a lei é muito nova. E pois traz pela primeira vez uma identificação significativa do caráter energético da matéria. Por ele ser da área de exatas, ele vem falar para nós, fisioterapeutas, como é que isso se manifesta. Isso dá base científica para nós, né? Há uma abertura para uma abordagem sistêmica, transcendendo a fragmentação preconizada pelo cartesianismo metodológico, reinante nas ciências modernas. Mais recentemente, nas ciências da mente, a constatação científica do comportamento quântico-holográfico do cérebro veio fortalecer um novo paradigma, levando-nos ao caminho da superação de antigas arraigadas dicotomias, né? Mente, corpo, razão e emoção, ambiente interno e externo. Então amanhã vocês vão ter uma baita palestra de 1h30 com esse pessoal que faz ciência e também tem tido curas, entre aspas, pessoal, que nós não sabemos como, né? Mas eles têm abordado da maneira. Então, o que a gente tem visto, né? Pelo domínio das guerras, dos medicamentos, dos lobbies científicos, né? Onde alguns artigos são aprovados só mediante empresas privadas que patrocinam, né? Então, novos paradigmas são frequentemente ignorados no contexto da medicina ocidental contemporânea, que, como racionalidade, se mantém dentro de uma reducionista de fluxo linear, como eu falei para vocês, do exemplo da matéria, característica do universo newtoniano. É necessário, eu tenho um tumor, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, mas nós temos outros tipos de intervenção na medicina. Então montamos isso para vocês. O nosso corpo é uma máquina. O coração bombeia o sangue, o cérebro comanda as ações, as células desempenham funções para manter os órgãos em atividade. Nossas emoções também entram nessa engrenagem e influenciam diretamente nosso corpo. Em resumo, somos uma tríade: mente, corpo e alma. Quando falamos de saúde, não podemos desprezar essa combinação. De nada adianta tratar uma dessas engrenagens e deixar as outras desencaixadas. A máquina vai continuar com o problema. É aí que entra a importância da saúde integral. Quando um problema ou uma doença aparece, é preciso prestar atenção na pessoa como um todo, fazer a reabilitação física, funcional e emocional. Cada vez mais a ciência descobre que as doenças têm caráter multifatorial. Somos influenciados pelo ambiente, pelo trabalho, pela família, pelo que vivemos no passado e o que vivemos hoje. As palavras, por exemplo, também machucam. Para a saúde integral é preciso prestar atenção em tudo isso. Como está o lado psicológico, emocional e espiritual? E a alimentação está correta? O corpo está com problemas físicos? Qual a origem? É tratando a causa e o efeito que vamos encontrar a cura para as mais diversas doenças do corpo e da mente. Muitas vezes a chave para tratar a dor na cabeça está em outra parte do corpo. O estômago pode adoecer por fatores emocionais e assim sucessivamente. Saber enxergar o ser humano por completo é o caminho que escolhemos para tratar doenças e encontrar soluções. Não é possível curar-se sem aprender a viver. Então, com esse conceito, nós fomos buscar, você estava falando com o Dr. Abner, buscar onde eles começaram tudo isso. E me chamou a atenção esse mestrado de naturopatia, de medicina natural, né, na Universidade de Santiago de Compostela, idealizado pelo Dr. Cristóvão, né, que é um médico, e que a vida inteira ele e a família dele se dedicou à prática, cultivo da fitoterapia. Hoje, os grandes times como Real Madrid, Barcelona, todo mundo hoje, desde os grandes tenistas, Federer, tal, etc., tomam e usam a naturopatia. Né? Então a gente hoje está trazendo isso para o Brasil e foi criado pela medicina. Então, mas eu uso mais um conceito da medicina. Né? Um grande médico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul escreveu um livro
que ele cita o conceito da medicina evolucionista, ao qual, vocês viram nessa ilustração, a maioria das doenças que acometem o ser humano tem caráter multifatorial. São desencadeadas por fatores de distintas naturezas, genéticos, envolvendo a parte inicial embriológica, na infância, adolescência, parte fetal, ambiente físico, químico ou biológico. E tudo isso aqui, pessoal, que está escrito nesse slide, como disse essa ilustração, eles são fatores que não agem isoladamente. Não dá para a gente desprezar. E muitas vezes isso fica enterrado no nosso inconsciente. Vamos lembrar que o nosso consciente trabalha alguns bits por segundo e o inconsciente em bilhões de bits segundo, né? Então, cada um de nós é diferente. Esse slide é antigo, de um chefe meu, né, na década de 90, suíço, e ele falava: Afonso, nem toda lombalgia é músculo esquelético. E eu não escutava, porque eu passei pela fase linear. Todos nós passamos por fases na vida, ainda bem que a gente vai sempre para frente. Mas cada um de nós tem a sua individualidade. Então, como é que nós estamos dando aula hoje para o nosso aluno de pós-graduação em terapia manual ou qualquer coisa? Nós colocamos o ser humano, você ou o paciente aqui, ó, mas ele é totalmente dependente do ambiente, né, do trabalho, da família, do social, do ecológico. O passado dele é muito importante e a situação atual também. Todo lado psicológico, emocional e espiritual. Vamos estudar os traumas, seja diretos ou indiretos. Nós temos dado muito valor à alimentação, à medicação que ele tomou e a todo o aspecto fisiológico. Então nós dizemos que hoje nós temos dois cérebros. Nós temos um cérebro que, como o Hábito falou, né, o cognitivo, nós precisamos dessa parte científica, como o Dr. Murilo falou, mas nós também temos o lado que é inconsciente, né, o cérebro límbico. E aí você vai ter o psicológico e emocional nessa rodando, o físico e fisiológico nessa, mas o sistema límbico é o maior. E ele vai guardar as nossas reações instintivas, né? Então, nós temos dois cérebros. Um, que é a linguagem e o pensamento, e o outro, que controla tudo, né? Que através disso vocês vão entender no final da palestra, ao qual nós vamos pegar alguns dados daqui. E a gente cita bem um médico já falecido, que escreveu vários livros, como Curar, Anticâncer, que é o Davi Servan-Schreiber, né? Então, nós temos conflitos, sejam reais, como aqui, ou conflitos não reais. Então nós estamos aqui falando para vocês, fica gelado, suando a mão, o coração acelera, é natural que você tenha os dois, né, sejam traumas diretos, torci meu tornozelo, né, tive uma cirurgia de joelho, ou então eu tenho uma agressão constante em casa, o que isso vai me trazer no futuro, como é que foi o meu passado. Então isso traz problemas emocionais. E a primeira vez que eu evitava, há 20 e poucos anos atrás, problemas emocionais, mandava todos os pacientes para minha esposa, né, ela ficava brava. Então, o que são problemas emocionais? Resultam de disfunções no cérebro emocional. Como é que o fisioterapeuta entra no cérebro emocional? Através dessas técnicas, através dessas leis que foram aprovadas, que são experiências dolorosas e do passado que não tem relação com o presente, mas continuam a controlar o comportamento, concorda? O que o fisioterapeuta faz? Ele reprograma o cérebro emocional via corpo, aí tem várias técnicas, ou via mente, que é, por exemplo, a hipnose. Então, nós trouxemos para o Brasil esse conceito, né, psicossomático. Como é que o físico vai trabalhar? E tem várias técnicas, a microfisioterapia, leitura biológica, técnicas de reprogramação do inconsciente, que é através da hipnose, osteopatia, terapia, mente e corpo. Então, quando a gente trouxe a microfisioterapia para o Brasil, me chamaram de feiticeiro, né, Halloween, que eu estava voando, ou que isso era coisa do Harry Potter. É isso que eu escutava, tudo bem. Aí nós criamos, para quem não conhece o método, quando analisamos um mapa, enxergamos onde estão os rios, lagos, montanhas e praias. Quando olhamos para o nosso corpo, em primeiro momento vemos o rosto, braços, pernas e tronco. Mas esse não é o único mapa que possuímos. As células do nosso organismo formam um precioso mapa. Nelas nós guardamos experiências vividas, traumas, dificuldades, problemas e conquistas. Cada um desses momentos deixa uma marca que pode ser positiva ou negativa. As experiências ruins, por vezes, podem levar o organismo a não funcionar da forma correta. As células perdem sua vitalidade.
E com isso, tecidos e órgãos deixam de trabalhar de forma saudável. Surgem dores crônicas, problemas no estômago, insônia e até depressão. Sintomas que podem ter a causa primária identificada quando o corpo passa pela microfisioterapia. Criada na França na década de 70 por Daniel Grosjean e Patrice Benin, o método é um braço da terapia manual e pode ser aplicado tanto para diagnóstico como para o tratamento. Os pontos endurecidos mostram a origem primária de muitas doenças. Esses pontos são descobertos por meio da palpação, que é suave e feita ao longo do corpo. Por meio da microfisioterapia, o organismo se desfaz das cicatrizes geradas por memórias antigas e começa o processo de autocura. Indicada para todas as idades, inclusive em bebês, a microfisioterapia é a técnica capaz de ler o mapa do nosso corpo e trazer cura pelo toque das mãos. Então, há 8 anos atrás, nós trouxemos isso para o Brasil e quando a gente tratou de um advogado com um problema reumático, né, ele falou: Afonso, está difícil você comprovar. A terapia não é difícil de ser comprovada cientificamente, a osteopatia. Mas ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Contra fatos não há argumentos. Né? Nós temos mais de 700 a 800 formados. E hoje, né, vamos supor, eu pego autores de 2010 mostrando e explicando aquilo que a gente faz. É difícil. Mas, por exemplo, existem células especializadas, como os queratinócitos, que geram informações no ambiente. São células não neurais, implicadas na percepção. Detectam tudo, alterações físicas e químicas no ambiente, sinalizando os neurônios, como eu falei para vocês, sensoriais. Mas isso é muito recente. Isso tem em peixes, tem outras espécies, né, que usam mais o cérebro límbico. Depois a gente vai continuando a nossa caminhada, né, com osteopatas que mostraram para nós coisas muito esquisitas. Dentro da legislação de 2010, vocês têm escrito assim, ó, magnetoterapia. Aí eu e o Cristian fomos atrás, junto com a minha esposa, e fomos fazer um curso, eu acho que vale a pena vocês clicarem no Google, que é o Dr. Góes. Depois a gente pode passar. Ele é médico, primeiro foi físio, depois ele fez medicina no México, e hoje é uma das coisas mais cientificamente comprovadas. A gente usa ímãs, né? E nós fomos fazer essa formação no Chile, porque no Brasil a gente não tinha, hoje nós temos um amparo legal, e os resultados são espetaculares. Mas tem muitas provas, porque como ele é médico, muita publicação, né, dentro de exames de sangue, dentro de exames de tomografia, de ressonância. Isso é muito bom para o fisioterapeuta. Nós temos um contato com o Chile e talvez esse ano a gente traga isso para o Brasil. Né? E é barato, quer dizer, o fisioterapeuta, eles vão fazendo muitos atendimentos nas aldeias, né? E nascido no México, mas hoje muito propagado no mundo inteiro, principalmente na Espanha. Nós também fomos buscar uma parte da medicina de informação, isso é dado na Alemanha. Todo primeiro dia 2 de novembro de todos os anos tem o maior congresso mundial de medicina alternativa e complementar, numa cidadezinha pequenininha na Alemanha, mas né, chega a dar 4 andares, médicos, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, todo mundo caminhando junto. E olha o que eles falam: cada organismo, célula, elemento ou órgão possui uma frequência eletromagnética única e identificável. É a primeira coisa quando você fala assim, quando eu conheci micro, você coloca no Google, memória tecidual em inglês, tissue memory. O que sai? Sai intuação de órgão. Pessoas que mudaram o comportamento depois que foram transplantadas. E quem escreveu isso? Foram médicos, né? Foram os médicos que em 2007 publicaram que nós temos mais memórias fora do cérebro, no corpo, e que isso é dado aos fisioterapeutas do que no cérebro. Então, ó, o que você tem? Você tem lá no fundo a constituição, que é tratada pelos homeopatas, né, como remédio de fundo. Você tem o ambiente, depende daquilo que você viveu, vive, etc. Você tem o seu estresse interno, que ele é inerente a você, a sua formação, e tem a sua psique. Mas cada ser humano tem uma medida individual e uma habilidade para compensar. Você não tem isso, cai uma gota, você tem uma doença. Mas a doença veio de onde? Eu não sei, eu tenho que pesquisar. Por isso existem equipamentos. Eu estou mostrando isso agora, porque o fisioterapeuta é um dos poucos profissionais que pode usar equipamentos. Então, por exemplo, você tem equipamentos que nós podemos transferir ondas, como é feito pela homeopatia, né? Através disso eu colho informações do paciente, inverto a onda, é tudo físico, e vou criar para essa pessoa um remédio, entre aspas, ideal a ela.
Então, olha o que tem no mundo, né? Por exemplo, ondas cerebrais. Eu posso executar ondas diretamente em áreas do cérebro, escolhendo alfa, beta, teta, gama, delta, o que eu quiser. Em cima disso, eu posso entrar em hipnose mais fácil, eu posso lançar informações no inconsciente mais fácil. A pessoa tem um distúrbio de sono, eu posso tratar. O físico pode reabilitar um paciente neurológico, mas que tem, por exemplo, um tremor essencial, ou tem Parkinson, e ele tem alguns programas para diminuir o quê? O tremor. Ele entra como um remédio, né, muito mais rápido que o químico. E eu falo para todos os nossos alunos, nós temos duas maneiras de entrar, via química ou via elétrica. É mais rápido você acender a luz do que você tomar um medicamento, né? Então, nós temos vários aparelhos de eletromagnetismo, estimulação transcutânea, cromoterapia, ondas sonoras, enfim. Nós temos terapia de regeneração da matriz, que o físico trabalha muito nas zonas de RED, com a mão, e tem equipamentos através de galvânica que equalizam isso. E na Alemanha isso nós temos bem distinto, duas medicinas que trabalham em conjunto. Elas são, por isso que elas não são contraditórias, mas elas são complementares. Tá? Então, nós temos muita coisa. E hoje a gente tem feito exames, justamente por ser científico, nós temos usado alguns equipamentos que têm dado relatórios ao paciente para que ele se sinta seguro com dados palpáveis, como esse aparelho alemão, que entra aqui com uma frequência das ondas de Schumann, de 7,8 Hz, que é exatamente a mesma onda que nós estamos aqui, que pessoas deprimem quando ficam em países que não tem sol. Isso é ondas de Schumann, é a frequência que tem na natureza. Ela altera, a pessoa fica nervosa, a pessoa tem mais TPM, tudo isso o fisioterapeuta tem que saber, né? Então, para isso eu usei uma parte do meu doutorado usando equipamentos também já muito comprovados cientificamente. Quer dizer, a gente faz um Holter, faz um eletrocardiograma, e dentro de cada pulso você tem o comportamento do sistema nervoso autônomo. E isso aqui vocês têm milhões de pesquisas, né? É só clicar com as palavras certas. Então eu queria mostrar para vocês, nós temos mais informação entre o coração e o cérebro, 80% dos fiozinhos que vão do coração vão ao cérebro e só 20% voltam. Então o coração, como Antoine de Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe falava que o coração sente, não é brincadeira não, mas ele tem um batimento que cria um campo eletromagnético. É aquele campo que você chega perto da pessoa e fala, puxa, ela tem, né, ela está mal, entre aspas, mas não, é um campo criado cientificamente comprovado. Então, o ritmo cardíaco tem impacto direto na performance física e mental. Então, se vocês clicaram, né, matemática do coração, vocês vão ver que, dependendo como o seu coração bate, você vai ter uma inibição da função cerebral. E que executivos treinados em empresas, isso entra o fisioterapeuta lá, depois de 4 a 8 semanas, houve redução de pressão arterial, de problemas no sangue, né, de problemas emocionais. Isso que embolou foi todos os Estados Unidos. E isso o que? Você tendo uma sincronia boa com o seu coração, você tem uma facilitação na função cerebral. Para isso existem então esses autores aqui, ó, são americanos, esses equipamentos são aprovados pelo FDA, e nós temos usado hoje como fisioterapeuta antes de tratar o paciente. Eu tenho dados científicos para mostrar parâmetros numéricos antes e depois, né? Eu tenho gráficos para mostrar para ele. Então foram criados vários estados do sistema nervoso autônomo. E dependendo de onde estiver o meu paciente, ele vai me dar um norte. Se o paciente estiver muito ruim, eu faço apelo a mandar às vezes para o médico, fazer exame complementar, e eu, fisioterapeuta, não correr o risco de entrar em algo ao qual eu não conseguia só com as mãos ou sem exame entrar, né? Então isso a gente evita, porque aqui são doenças e vocês podem ver aqui, ó, como câncer, etc., que não é a nossa área. O físio trata disfunção, não trata doença. Então olha aqui, isso aqui é a característica de um gráfico de uma pessoa tipicamente com doença crônica, ó, uma disfunção crônica. Então o que eu queria mostrar para vocês é que existe claramente uma interação, um triângulo entre sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e sistema cardiovascular. Isso tem influenciado a parte de psiconeuroimunologia. Então, se aquele equipamento mensura o sistema nervoso autônomo, é a única comprovação científica que eu tenho de comunicação entre mente e corpo. Quando eu regulo o sistema nervoso autônomo, eu tenho resultados muito bons. Então, por exemplo, se eu estou mensurando a variabilidade cardíaca, significa que ele é um instrumento que afere o bom funcionamento entre o acelerador simpático e o freio, que é o parasimpático. Pesquisas têm demonstrado isso aqui, ó,
emoções negativas, tais como raiva, ansiedade, tristeza, preocupações comuns, reduzem a variabilidade cardíaca. Por isso que às vezes aquela criança, entre aspas, que tem déficit de atenção, não consegue se concentrar. Aquele empresário mesmo, nós trabalhamos muito, não conseguimos dormir, temos alterações hormonais, tudo depende do sistema nervoso autônomo. Ao contrário, quando a gente entra em emoções positivas, alegria, gratidão, nós promovemos maior coerência. O idoso tem baixa coerência, a pessoa que tem doença tem baixa coerência. Então, o estado da coerência cardíaca influencia todos os outros ritmos. A variabilidade natural da pressão arterial. Hoje em São Paulo, a gente já fez trabalho com médicos que nós trabalhamos, que eles dão alta em empresas só de controlar o sistema nervoso autônomo. Como é feito isso? Com treinamentos, onde o físio senta na frente do computador, usa um biofeedback e treina a respiração e práticas, né, de meditação, etc. Então, executivos treinados, como eu falei para vocês, 6 meses depois, não se mostravam mais exaustos, sem nenhum tipo de medicamento, né? Então, isso a gente tem dado aula também para os fisioterapeutas, mostrando que tem influência direta sobre o sistema músculo-esquelético. Se o meu simpático, todo dia, né, passado 1 hora aqui, eu tenho que parar de suar, ninguém está me ameaçando com revólver, eu estou dando palestra, a voz não está mais embargada, é normal, né? Eu tenho que lutar ou fugir, normal. Mas se isso dura muito, o que eu vou ter? Eu vou ter diminuição da minha amplitude articular, eu vou ter contratura muscular, e aí não adianta o físio chegar e no efetor, né, na saída do sistema postural, ele tem que ir na entrada, e muitas vezes a entrada é o quê? O comportamento emocional, né? Então, olha só como a gente tem dado. A gente fez um projeto para a Universidade Paulista de Medicina, para a Unifesp, e foi dessa maneira que nós apresentamos para os médicos. Nós temos à esquerda de vocês manobras que vão privilegiar o simpático e à direita de vocês manobras que vão privilegiar o parasimpático. Tudo isso foi pedido pelo Departamento de Psicobiologia. E hoje a gente tem, por exemplo, se alguém aqui tem uma hipertensão arterial, eu posso vir no módulo parasimpático, aciono o óculo motor, imediatamente só com as mãos do fisioterapeuta eu reduzo uma pressão arterial sem medicamento. Ou então eu tenho uma crise asmática agora, eu tenho que broncodilatar, eu entro na primeira costela e estimulo o simpático, sem nenhum medicamento. Isso está cheio de publicação. Então, o sistema nervoso autônomo, quando regulado, ele regula também o metabolismo. Então, tem muitos pacientes que chegam para nós, fisioterapeutas, né? Você pergunta, ele vem com problema de ombro, mas ele toma 3, 4 tipos de caixas de remédio. E às vezes ele tem um metabolismo alterado, e muitas vezes o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regular o sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque os problemas aparecem após desequilíbrio ou ocorrência de uma dominância ou do simpático ou do para, que não são antagônicos, mas são sinergistas. Exemplo, a asma. Ela tem uma predominância parasimpática com hipofunção da suprarrenal. E o físico que faz terapia hormonal tem que conversar, porque ele já teve matéria de pneumo. Quando ele junta tudo, ele é um profissional completo. Então, exemplo clínico, se o paciente tem broncoespasmos, vão realizar estímulo do simpático cervical, que vai provocar uma broncodilatação. Fazemos, então, na primeira costela, na junção cérvico-torácica, onde os nervinhos vão para dentro do pulmão e provocam a broncodilatação. Ou, como eu falei para vocês, tem alguém aqui com uma crise hipertensiva, está com seu pai com uma crise hipertensiva, você vem no reflexo oculomotor, que faz parte do parasimpático, estimula esse terceiro par craniano e é o maior reflexo bradicárdico que nós temos no corpo. Então, em segundos você consegue resultado. E a partir daí a gente escreveu livros e artigos sobre o que o fisioterapeuta faz em mente e corpo, liberando o tronco simpático, o que acontece aqui a nível científico, né? Aqui os fiozinhos do tronco simpático, como é que nós vamos ter ação sobre eles, ó. Vindo da escola americana, que já usa há muitos anos para equilibrar o simpático. Por exemplo, mobilizar a laringe e faringe lentamente estimula o parasimpático. Então é uma manobra boba que faz às vezes uma criança dormir, né? A migração do sacro, que também é parasimpática, né? E isso trabalha em sono. Pessoal, nós temos muito distúrbio de sono. Hoje, cada vez mais as pessoas dormem menos. E o último Congresso Mundial de Sono mostra que quem dorme mal engorda 30% ao ano. Então as pessoas vão às vezes procurar sem entender que tudo é o quê? Um círculo. Para que interessa isso para o físico? Pessoal, se o físico atuar melhorando o parasimpático, ele melhora tudo, melhora o tônus, ele melhora os seus hormônios. Então, tudo isso é importante o fisioterapeuta saber. Então, entra um distúrbio de sonos, onde as pessoas muitas vezes têm vários tipos, né, de sintomas, e vamos lembrar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então, o que
que o fisioterapeuta se interessa que hora o paciente vai dormir? É importante, porque a gente fala do ciclo de melatonina, do ciclo de cortisol, né? Por que ele se interessa? Porque muitas vezes você regulando o sono, o paciente não tem mais dor articular. E ele se matou na articulação para isso. Então, o que é que o professor Camilo, né, e o doutor Abel falam? Nós temos que ter conhecimento. Porque quem tem conhecimento, a pessoa sabe se virar. Então, olha só como é que vem os nossos pacientes. Com isso aqui, ó, sintomas de hipertensão, hemograma alterado, não é? E durante muitos anos, o que isso tem a ver com fisioterapia? Tem a ver que o pessoal, muitas vezes, no hemograma, quando ele tem um aumento, por exemplo, de gorduras, nós sabemos que, através dessa gordura, são produzidos alguns hormônios. E muitas vezes uma pessoa que deprime, você tem aumento, praticamente, de gordura. Que tipo de gordura? Aí nós vamos ver isso no sangue. O médico estudou para ver isso, que vai entupir a artéria, ele vai dar alguma coisa para quebrar, né? E nós vamos ter que entender que isso pode trazer sérias consequências para a disfunção. Então, tem pessoas que dormem o quê? Por exemplo, fora do ritmo cerebral. E nós temos equipamento para estimular o ritmo cerebral. Então, na prática, em fisioterapia e saúde integral, o que a gente tem feito hoje? A gente avalia o sistema nervoso. Nós já temos dentro do consultório, né, um exame de pH, aquelas fitinhas igual tem para ver piscina, para ver o pH de saliva. Por que interessa isso para o fisioterapeuta? Porque quanto mais ácido o paciente tiver, mais dor ele vai ter, mais inflamação ele vai ter. E aí muitas vezes a gente não consegue dominar. E o físico vai falar o quê? Olha, ele tem que tomar mais água, mudar a alimentação, se transformar mais em alcalinidade. Com isso ele pode ver em urina, que são exames não agressivos, né, não invasivos, ele tira a conclusão. Né? Exame de biorressonância, exame de sono. E na prática clínica, o que o físico faz? Ele usa terapia manual, ele pode usar equipamentos eletromagnéticos, hipnose, ele pode dar o que? Naturopatia, fitoterapia, né? Suplementos, né? Pode aprender a educar o sono. Exemplo, olha, 90%, não sei daqui da sala, mas meus pacientes acordam com o celular na cabeça. As provas científicas mostram que isso é um quê? É a mesma frequência de um micro-ondas. Vocês colocariam a cabeça dentro do micro-ondas? Não, então o que acontece? Provas científicas têm mostrado, eu trouxe para vocês verem. Então, por exemplo, televisão, posição da cama, né? Nós temos que dormir sempre uma vez, pelo menos, com o norte, a cabeça, com o norte geográfico, né? Alimentação, etc. Né? Então, e com isso a gente pode atuar o quê? Com manobras sutis. Exemplo, a liberação do músculo do nervo frênico, do nervo vago, ó, são manobras sutis que a gente foi colocando para os nossos alunos. Só que, como vocês falaram, nós precisamos de ciência. E durante muito tempo falou, o ser humano é influenciável. Aí nós vamos fazer ciência junto com o rato. Então nós fizemos um trabalho muito grande com a Unicamp, e quero agradecer publicamente a Fernanda Klein, né, que é uma das maiores autoridades em cortisol do mundo, e que nós fizemos o quê? Colocamos ratinhos e fizemos um tratamento manual. Os ratinhos que foram tratados pela estimulação manual tiveram melhora da cognição, saíram rápido do labirinto. Quando foram sacrificados, tinham um nível de cortisol muito baixo, provando que todo o aporte manual diminui estresse, melhora todos os marcadores de estresse do sangue, na linfa e também a nível de cognição. A mão no corpo interage mente e cérebro, fazendo uma conexão entre límbico e cognição que melhora. Então, isso foi publicado e reproduzimos isso agora no Paraná com o professor Ivo, que não pôde estar aqui, mas que é uma estadual do Paraná, aqui em Guarapuava. Né? Então, em cima disso, continuamos. Mas em cima desses achados, o que a gente faz? Olha, vários livros de médicos provando, por exemplo, que terapia craniana dá resultado. Então, muitas vezes nós fazemos terapia craniana com o intuito do simpático, parasimpático. Depois disso, o que mostra a ciência? Mostra que nós podemos trabalhar, como eu disse para vocês, com técnicas respiratórias, e quando a gente trabalha de maneira lenta, regular, num ciclo, nós vamos ter um efeito vasquilo, que através de grandes vasos, quando dilatados, na parede deles tem baroreceptor, você vai provocar o quê? Em baixa frequência, uma diminuição da pressão arterial. Então tudo isso foi pesquisado, foi publicado. Então a gente provoca um baroreflexo, obviamente nós vamos estimular isso através da distensão de paredes arteriais de grandes vasos,
que vão ativar o nervo vago, diminui tônus do simpático, você regulariza tudo, etc. Tá? Em cima disso, nós temos queda da pressão arterial, e etc. Bom, o que eu trouxe? Eu até coloquei esse livro, porque tem esse livro já esgotado. Por exemplo, olha, um livro escrito só sobre medicina de habitação. Como eu comecei a falar dos celulares, né? Poluição eletromagnética. Então, poluição eletromagnética, pessoal, não é só celular, mas é você, durante o dia inteiro, ficar um X na frente do computador e um X ficar no celular, né? Ficar um X secando o cabelo, principalmente as mulheres, ficar um X em ambientes fechados com poluição eletromagnética. Isso tem causa sobre o ser humano? Tem, e tem muito. O físico precisa saber disso? Precisa saber disso. Todo mundo precisa saber disso. Então, olha só o que fez essa canadense, pesquisadora de renome internacional. Ela fez uma análise, pegando sangue, colocando em campo, né, escuro, como faz praticamente os médicos ortomoleculares, e viu, então, através da análise de sangue. Eu estou resumindo, tá, pessoal? O sangue, normalmente, é assim, ó, tudo está solto, tá, pessoal? Sem influência de poluição, né, eletromagnética, né, através de eletrosmog. Então, depois que você fica, por exemplo, 1 hora no computador, e todo mundo fica, às vezes, mais do que 1 hora no computador, Facebook, então, mais ainda. E aí, ficou 10 minutos no celular. Todo mundo fica mais de 10 minutos no celular por dia, não fica? Ou fica perto do campo do... Agora, você imagina se você dormir com isso, você inibe a função de algumas glândulas, principalmente a pineal, e não produz mais melatonina. Aí você não dorme mais, não produz cortisol endógeno, vai ter problema. Olha o que aconteceu, pessoal. Dá uma olhada. Isso aqui são células que, você passar isso com uma lâmina, com um médico, um oncologista, ele fala, essa pessoa tem câncer. Entenderam? 70 minutos na frente do computador e 10 minutos na frente do celular. Isso fazendo, então, uma cascata, nós vamos ter doença. Então, tem muita coisa e tem dado muita aula disso, de poluição eletromagnética do fisioterapeuta. Quais são as consequências? Dor de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração, zumbido, tontura, né? Alteração da pressão arterial, a circulação fica péssima, baixa de oxigênio e a redução, então, de toda a excreção. Isso aqui é um resumo do que ela publicou, né? Então, voltando aqui, depois vocês vão entrar nesses sites e ver os estudos que os canadenses têm feito. Tá? Bom, o que mais que o fisioterapeuta tem que saber? Ele pode atuar na alimentação. O processo de alimentação é um processo informativo do sistema vivo. Quando introduzimos alimentos no nosso organismo, introduzimos informação, concorda? Então, se você pegar o histórico de Hipócrates, ele dizia, né, que o alimento seja seu remédio, que o remédio seja o seu alimento. E muitas vezes nós podemos ter isso como informação. Então, olha aqui a alimentação balanceada da minha família. Muito bem. Então, o que acontece quando você tem desequilíbrio alimentar? Você vai ter alterações grandes, né? E o final da cascata é o quê? O produto metabólico. Nós temos 2 lugares onde você tem um processo chamado de metilação. É fígado e cérebro. Cérebro onde? No parasimpático. Então você se dorme mal, você não tem processo de metilação. Quer jogar para fora tudo que nós temos, então, de coisas ruins. E o fígado também. Não é fígado quem bebe, pessoal. Posso ter algum problema, os acupunturistas sabem melhor que eu, né? Posso ter um problema de fígado e puramente emocional. Né? Tem paciente que hoje tem câncer de fígado e nunca bebeu, tem paciente que tem câncer de pulmão e nunca fumou. Então depende de tudo que de acúmulo de toxina. Tudo isso vai minando os órgãos. E qual é a participação do físico? Alimentação e depois com a mão em alguns órgãos. Não é isso? Então isso é ajudar a desintoxicar, vou liberar nervos que vão para os órgãos e o trabalho que a gente faz na bioterapia visceral. A maioria dos nossos indivíduos é ácido, né? A maioria do organismo. Tudo que nós tomamos, respiramos hoje no mundo atual deixa o nosso organismo ácido. Em consequência, o quê? Do uso excessivo, principalmente de açúcar e derivados industriais. E a água alcalinizada é uma medida muito eficaz para equilibrar isso aí. Por exemplo, agora ninguém olha o rótulo da água. Eu tive vários problemas renais e todas as vezes que eu recebia de informação toma água. Mas se eu pegar uma água que é ácida, para mim faz mal. Então a gente tem que aprender isso, né? Que tipo de água? Então entra aquilo que o professor Albert falou, o próprio termalismo, cura com a água. Nós temos muitas curas com a água, e nós não sabemos metade, porque ele é professor de hidro. Então, agora o que me chama a atenção? Que o conhecimento, pessoal, ele não tem dono. Né? Dentro de um congresso, hoje nós estávamos, um congresso
congresso há menos de um mês atrás, e no ano passado o que a gente viu foi isso aqui, ó, escoliose idiopática, 198 casos, onde coletes das mais variadas formas foram instruídas, porque isso se chama idiopática, ninguém sabe a causa, e quando oftalmologistas de um centro da Bélgica colocavam correção no prisma, a escoliose, a coluna ficava reta. E aí? Primeira reação minha, espanto. Segunda, chorei, porque a gente não sabe nada. Então, a gente está trazendo muitas outras informações para vocês, para o Brasil. São pessoas, ó, são médicos, pessoal. São médicos que começaram há quase 90 anos, que é quase a idade deles, tudo isso atrás. Pessoal, e isso é importante para nós da fisioterapia. Nós estamos também com a escola em Portugal, né, e agora na Espanha, e trabalhando muito, como vocês vão ver o professor Marcelo na Unesp, tem vários cursos aí. Fizemos um convênio grande com a medicina alternativa e complementar da Europa, né, e agora dos Estados Unidos, e eu falo para todo mundo, vocês escolheram terapia manual, sintam a diferença, mas não esperem como essa propaganda que eu vi aqui, ó, que nada vem envelopado como presente, a gente tem que buscar conhecimento, senão não cai assim tão fácil. E a gente tem que se virar para mudar a nossa profissão, tá? Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, professor Afonso. Gostaria agora de liberar vocês para o intervalo. Retornamos às 10h30.